Olá, olá! Segunda-feira, feriado pós-Páscoa, pós-férias, pós-Natal, pós-aniversários, pós-encontros, pós-inverno, pós tudo e qualquer coisa. Hoje eu quero falar para vocês sobre o quanto nós somos bombardeados nesses momentos em vários perfis, em várias redes sociais, de várias pessoas, por informações que acabam trazendo à tona sentimentos ruins e atitudes que, ao invés de ajudar a gente a nos mantermos numa alimentação saudável nesse período, fazem o efeito inverso, fazem um efeito contrário e acabam nos atrapalhando e nos jogando para dentro de uma mentalidade negativa de dietas que faz com que a gente se arraste pela vida toda em sofrimento, em angústia, em martírio em relação à nossa alimentação. Então, prestar bem atenção no que eu vou explicar aqui hoje, porque é um assunto fundamental. Muitas das redes que postam isso, muitos dos perfis que postam dicas e estratégias para depois de todos esses eventos que eu citei, têm a intenção de ajudar. Só que, no fundo, acaba trazendo gatilhos emocionais e psicológicos que destroem com o nosso processo de manutenção ou de emagrecimento e até de hábitos e rotinas saudáveis para a vida, para a saúde, né? Então, olha só, eu fiz até uma postagem relacionada ao pós-Páscoa, onde eu disse assim, né, era domingo de Páscoa, e a postagem era assim: amanhã você será bombardeado por dicas e estratégias sobre como recuperar o estrago da Páscoa. E isso serve para todos os momentos que eu falei há pouco. Pós-Natal, pós-aniversário, festas juninas, enfim, tá? Então, qualquer evento. Aí, geralmente, no dia seguinte, a gente é bombardeado mesmo na rede social. É dica para tudo quanto é lado, estratégia para tudo quanto é lado. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que é melhor para nós, porque a gente precisa, antes de saber o que é melhor para nós, a gente precisa saber em que ponto nós estamos no nosso processo. Então, quando nós não sabemos o que é melhor para nós, todas essas dicas e estratégias vêm e, ao invés de somar, elas acabam se transformando em obstáculos e paralisando. E o que são, quais são essas dicas e estratégias que são trazidas nesses momentos e que são prejudiciais para o nosso desenvolvimento, nosso processo de autocuidado, nosso processo de emagrecimento? Vou dar alguns exemplos para vocês. Então, geralmente a gente vai ler assim, ó, na segunda-feira ou em dias pós esses eventos. Tome suco detox, faça jejum, tome pílula tal, suplemento tal, chá tal, para inibir a vontade de comer. Volte a seguir a dieta. Essa é bem taxativa. Ah, comeu demais? Tudo bem, agora volte a seguir a dieta. A questão é que a gente não precisa, não deve ter uma dieta para seguir. O que a gente precisa é entender e adequar os nossos padrões alimentares, que também é diferente de reeducação alimentar. Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Outra dica: almoce só carne e salada, ou sopinhas, ou faça uma dieta líquida. Tome chás termogênicos para acelerar o metabolismo e gastar essas calorias extras que foram consumidas. Isso tudo que eu acabei de falar são as tais dicas e as tais estratégias que a gente acaba vendo nas redes sociais em dias como esses, né? Gente, o que eu quero falar para vocês, tá? Primeiro, esses momentos eles vão existir forever. Enquanto estivermos vivos, vai existir Páscoa, vai existir Natal, vai existir festa junina, vai existir aniversário, vai existir casamento, vai existir encontro, vai existir reunião de trabalho, vai existir saída com os amigos, vai existir sempre. E se todas as vezes que nós passarmos por um momento social assim, nós cairmos na furada dessas dicas e estratégias que são divulgadas por aí, nós estamos só atrapalhando o nosso próprio processo,
atrasando o nosso próprio processo de emagrecimento, de autocuidado, de saúde e trazendo sentimento de frustração, de angústia, de sofrimento, de que tudo que a gente faz está errado, de que a gente não consegue se comportar diferente, de que a gente não consegue ter o controle sobre os alimentos, e não é verdade. A gente só pensa isso justamente por causa desse tipo de dica, de estratégia. Faça isso e vai resolver. E aí a gente faz aquilo, não resolve e se sente mal. Na próxima vez, o que eu vou pensar? Não resolve mesmo, eu vou me sentir mal mesmo, então eu vou aproveitar. E aí os ciclos, os padrões, eles continuam se repetindo. Então, anotem o que eu vou dizer para vocês agora, tá? Então, quando a gente não se sente confortável com a maneira como a gente agiu em determinados momentos, se a gente comeu além da nossa necessidade, mesmo que a gente não quisesse fazer isso, mas o momento ele acabou nos direcionando e nos influenciando, tá? Fiquem calmos, que eu vou ajudar agora com isso. Então, o primeiro passo, assim, para mudar isso, para trabalhar no padrão alimentar que a gente desenvolve, o que é o padrão alimentar que a gente desenvolve? Padrão é algo fixo, padrão é algo que se repete, padrão é algo previsível. Então, se a gente sabe que o nosso padrão de alimentação em momentos sociais e festivos é de exagero, de comer demais, muito além daquilo que precisava, de ceder a muitas coisas que são oferecidas, de não conseguir realmente manter uma postura condizente com aquilo que a gente deseja para a nossa vida, a primeira coisa a se fazer é diga não a essas dicas que eu acabei de citar. Diga não, tá? Por quê? De novo, porque elas reforçam a mentalidade negativa de dieta. Elas reforçam restrição, punição, martírio, sofrimento, erro. Então, a primeira coisa é esqueçam essas dicas que aparecem na segunda-feira nas redes sociais. Esqueçam isso, que de dicas a gente não sobrevive. Dicas não fazem a nossa saúde melhorar. Dicas não fazem a gente emagrecer. Não fazem, acredita, não faz, tá? Passo 2. Vamos procurar pensar, olha só, refletir sobre o que aconteceu naquela situação específica que está te incomodando em relação à tua alimentação. Pense, tá? Como é que você estava se sentindo antes daquele evento, daquele momento, daquela situação? Estava feliz, estava preocupado, estava estressado, estava cansado, estava ansioso? Pensa sobre isso. Porque se a gente sabe que as nossas emoções influenciam a maneira como a gente se alimenta, a gente precisa primeiro entender as nossas emoções, para depois entender as nossas escolhas alimentares, tá? Então, o que a gente pensa, o que você pensou antes do feriado, do evento, da reunião, do encontro, da festa começar? Você pensou, eu mereço? É só dessa vez? Vai estar todo mundo lá? Nada funciona igual? Segunda eu volto? Já que eu não me cuidei ontem, então tanto faz os próximos 2 dias? Então, pensamentos como esse, pensamentos de que eu estava de dieta há muitos dias, igual não tive resultado, eles são sabotadores. Dieta é sabotadora, tá? Então, pensar sobre o que pensamos, sobre o que sentimos previamente a esses momentos é fundamental, tá? Porque é só assim que a gente vai entender o porquê que a gente escolhe ou age de uma determinada maneira, que é a favor ou não aquilo que a gente deseja alcançar de meta, de objetivo em médio e longo prazo, tá? E aí o passo... e outra pergunta importante, desde quando é assim nesses momentos? Desde quando eu ajo assim em feriados, nas férias, na Páscoa, no Natal, nos eventos, nos encontros, nas saídas? Desde quando eu ajo assim? E continuando assim, até onde eu suporto as consequências, os resultados dessa construção que eu tenho feito? Até onde eu vou aguentar isso? Até onde eu vou aguentar sempre me sentir mal depois? Até onde eu vou aguentar me frustrar por isso?
tá? É importante pensar. Lá no meu programa de emagrecimento, o emagrecimento base, eu trabalho todas essas questões com os meus alunos e a gente tem resultados incríveis sobre essas reflexões, que é isso que influencia as nossas escolhas, tá? Então, o passo 3. O que fazer então? Se eu tive um comportamento do qual eu não me orgulho, em uma festa, um evento, um feriado, um encontro, uma saída, uma reunião, se eu agir de uma forma que me leva na direção oposta daquilo que eu estou buscando, na direção contrária daquilo que eu quero, o que eu faço agora? Então, eu vou trazer uma solução que vai servir sempre e que não é dica e não é estratégia. É algo que realmente é necessário sempre, tá? Então presta atenção no que fazer, então, depois desses momentos, dessas situações. Siga uma rotina naturalmente saudável. O que significa isso? Mantenha o consumo de frutas ao longo do dia, mantenha o consumo de verduras, legumes, vegetais, pelo menos 2 vezes no dia, em 2 refeições. Beba água adequadamente nesse dia e faça algum exercício físico que te traga prazer. Ponto. É simples. É isso que funciona. É isso que traz paz. É isso que traz tranquilidade. É isso que no médio prazo, no longo prazo, a gente consegue manter. É isso que a gente precisa focar em fazer. E não se desesperar, não sair desesperados atrás de dicas e estratégias absurdas, porque elas não funcionam. Elas são muito rápidas, elas são muito práticas e elas não funcionam, elas são muito falíveis também, tá? Então, manter-se numa rotina naturalmente saudável sempre, com certeza não vai trair você em relação aos seus objetivos, tá bem? Então, o recado de hoje é esse: cuidado com as dicas e estratégias que a gente vê por aí em dias que sucedem eventos importantes como Páscoa, Natal, férias de inverno, finais de semana, enfim, tá bem? Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, se inscreve, fica por aqui para acompanhar mais materiais meus, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.